Fala galera, beleza? Como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre Yin e Yang. Não tem muito a ver com Tantra, mas normalmente nas terapias holísticas as pessoas acabam misturando muitos conceitos. E eu sou culturista também, trabalho com shiatsu, e então eu tive que estudar bastante sobre a teoria do Yin Yang, formação de Qi, formação da essência, né, do Jing, fluidos, que é Jin Ye. Hoje eu vou falar sobre o Yin Yang. E vão ter outros vídeos que eu vou estar abordando os temas do Qi. E aí, se vocês quiserem, se a galera ver que está gostando, eu vou me aprofundando um pouco mais. Por enquanto, eu vou estar explicando a parte mais superficial, mas que eu acho que já vai trazer um grande conhecimento e uma base para vocês entenderem as diferenças de outras linhas de raciocínio, também de terapias orientais ou diversas. O conceito de Yin Yang, ele é um dos mais importantes dentro da medicina chinesa, porque mesmo o Zhang Fu, ele sempre vai estar abordando também essa questão da dualidade. O livro mais antigo que cita sobre o Yin Yang é o livro das mutações. Eu tenho ele aqui, ó. O meu já tá meio velhinho, então já tive que tentar encapar aqui. Mas no início, acho que o livro das mutações, se eu não me engano, é datado lá de 700 a.C. E ainda não tinha o conceito do ideograma, que depois eu vou falar para vocês, mas a princípio era só representado como um traço completo, representava o Yang, e 2 traços, o Yin. E aí foram formados os trigramas, depois os hexagramas. E esse livro das mutações, ele falava sobre, como se fosse um oráculo, na verdade, para tudo que acontece no mundo. E depois esse conceito ele foi aprofundado nas escolas do Yin Yang, que já datam entre 400 a 200 anos antes de Cristo, e melhor fundamentado nas escolas naturalistas, que utilizavam desse conhecimento para tentar fazer uma junção do homem com a natureza, nunca uma guerra, mas tentar interpretar todas as funções, né, naturais que ocorrem na natureza e em relação ao homem. Os ideogramas que são usados para representar o Yin Yang, eles são um desenho, né? Com uma parte deles é como se fosse uma montanha. E aí, no Yang, ele tem a parte que é o Sol, né? E no Yin tem a parte da sombra. Então seria o equivalente ao lado sombrio e o lado claro da mesma montanha, representando esses opostos. Eu vou ler um trecho do Nai Ching, que é um livro referência também sobre teoria de Yin Yang, que eu acho que é bem interessante para a gente entender algumas coisas. O princípio do Yin e do Yang é a base de todo o universo. Ele é o princípio de todas as coisas da criação. O céu foi criado por um acúmulo de Yang. A terra foi criada por um acúmulo de Yin. Yin e Yang são a fonte da energia e o início de tudo na criação. O Yang sobe para o céu e o Yin desce para a terra. Portanto, o universo, céu e terra, representam o movimento e o repouso controlados pela sabedoria da natureza. A natureza confere o poder de procriar, de crescer, de colher e de armazenar, de terminar e de começar novamente. Esse trecho ele é muito importante, apesar de eu não me aprofundar nele agora, mas ele está explicando tudo sobre o Yin Yang. A direção que o Yang tende a ascender sempre, o Yin sempre a descender, a estocagem, tudo que é usado na medicina chinesa. Geralmente nessa pequena frase tem alguma abordagem. Então é muito interessante para você que está estudando um pouco mais poder procurar referências desse livro. Usando esse trecho como referência, é legal entender que o Yin e Yang eles são 2 estágios da constante transformação do universo. Então não existe nada que é Yin e nada que é Yang. Tudo está em constante transformação. Então falar que alguma coisa de acordo com esse conhecimento, já é errado, porque ele sempre vai estar transformando um no outro, eles são interdependentes. Eu vou abordar um pouco mais isso daqui a pouco, mas o Yang representa algo mais sutil e material, e o Yin é algo mais denso, já ligado ao material, né? Algo que possui um corpo, e eles precisam de um do outro para existir. Então o que eu estou querendo dizer é que, como eu já falei, não dá para falar que algo é Yin sem ser comparado a outra coisa que seria o Yang. Água líquida, ela é Yin ou é Yang? Ela é Yin se comparada à água no estado gasoso, no vapor.
Agora, se comparar a água líquida a ela congelada, ela vai ser Yang e a congelada vai ser Yin, porque a sua densidade muda. Então entende que não dá para falar que a água é Yin e tal coisa é Yang. O fogo ele já tem uma característica Yang, é natural dele. Então tem coisas que tem uma naturalidade, uma característica própria, já pendendo para alguma coisa. Mas sempre vai ter que existir essa comparação. Não dá para existir falar que algo é Yin ou Yang sem ser comparado ao outro. E aí entra uma coisa muito importante que as pessoas costumam fazer, que eu vejo direto, que é falar assim, eu sou Yin, por isso que eu sou mais apático, por isso que eu sou mais calmo, por isso que eu não sei o que, eu sou Yang, eu sou muito explosivo, Todo mundo tem os dois dentro de si, não tem como separar isso. Só que existe uma constante mudança, é um equilíbrio dinâmico, dependendo da hora do dia, dependendo do seu humor, dependendo do seu estado de vida, dependendo da sua idade. Tudo isso vai influenciar, mas não quer dizer que você seja. Você pode ter uma característica mais acentuada pelo momento da sua vida, não que você seja Yin ou Yang. Sempre ele vai ser comparado em relação a alguma coisa. Então eu posso ter uma característica mais Yang comparado a alguém, sei lá, vou comparar a minha avó. Pode ser que ela seja um pouco mais apática, então eu tenho uma característica mais Yang. Mas se comparado com outra pessoa esportista, eu posso ser um pouco mais Yin. Então é sempre em relação. Não dá para existir Yin e Yang sem comparação. Lembre-se disso, é a coisa mais importante que vocês precisam lembrar. E o desenho mais conhecido do Yin Yang é esse aqui, que tá meio mal feito, mas gente, porque eu fiz à mão, eu usei tinta carvão de sumie para fazer, por isso que ele tá meio assim. Então, esse símbolo, ele vai representar a parte, claro, Yang e a parte escura, o Yin. Só que esse símbolo, geralmente a gente vê assim, né? Ele não é um símbolo estático, ele é um símbolo que ele está em constante transformação. Teoricamente, se você vê ele parado, o Yang está para cima porque ele tende a ascender. Ele está representado pelo imaterial, pelo céu. O Yin tende a descer, a tudo que é mais denso, se densificar, então ele descende e está ligado à Terra. Embora opostos, eles são uma unidade. Então, esse símbolo também é conhecido como Tai Chi ou o Tao, dependendo da linha de raciocínio. Então, quando é um símbolo em movimento, ele não tem separação, não são duas coisas. Ele é uma unidade, o Yin e Yang que possui, o Tai Chi que possui o Yin e Yang. E dentro do Yang possui a semente do Yin, dentro do Yin possui a semente do Yang, porque um vai se transformar no outro. E nada é completamente Yin ou completamente Yang. Se estiver no seu auge, pode parecer que você é Yang, mas você pode estar começando a se transformar em Yin. Essa mudança vai ser melhor entendida agora. Eu vou falar sobre os aspectos do relacionamento entre Yin e Yang. O primeiro é a posição do Yin e Yang. Eles sempre vão ser opostos, ou seja, se um é a luz, o outro é a sombra. Se um é o alto, o outro é o baixo. Se um é esquerdo, o outro é direita. Se um é denso, o outro é imaterial. Quente, frio, rapidez, lentidão. Sempre existe um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio absoluto. O segundo aspecto do relacionamento é a interdependência um do outro. Então eles não podem existir um sem o outro. Não tem como existir o Yang e o Yin sem eles serem partes da mesma coisa. Por isso que não dá para afirmar que nada é Yang ou nada é Yin. Sempre eles vão ser dependentes um do outro. E aí existe a intertransformação entre Yin e Yang. Eu vou pegar aqui o exemplo de novo. Eles podem, eles sempre estão em movimento, eles vão sempre estar se transformando. Noite em dia, verão, inverno, sempre vai ter essa transformação contínua. Mas precisa ter duas características para isso que ocorrer, que é o tempo e condições internas. Na questão de condição interna, sempre o exemplo mais conhecido é o uso de um ovo. Tipo, se eu pegar uma pedra em um ovo e colocar calor nesse ovo e nessa pedra, o ovo ele tem o potencial para virar um pintinho. A pedra não. Então você precisa ter essa condição interna, que daí muitas vezes pode ser até pensado como uma questão genética, para que possa ocorrer essa transformação. Não adianta eu incidir calor numa pedra que ela não vai virar pintinho nunca, porque ela não tem essa condição interna. E o segundo fator, que é o tempo,
Não adianta eu pegar e colocar calor num ovo, que ele não vai chocar na hora, mesmo que eu coloque muito calor. Na verdade, ele precisa de uma constância de tempo, que daí, de novo, a genética que vai determinar isso. Mas claro que na medicina chinesa a gente não fala muito em genética, tá? Fala assim, indiretamente, né? Dessa forma mais filosófica, mas que hoje em dia dá pra gente entender como uma questão genética. Então, receber calor em um determinado tempo, por ele ter a condição interna, ele pode virar pintinho. E a pedra você pode colocar calor a vida inteira, que ela nunca vai virar um pintinho, porque ela não tem essa condição interna. Então a intertransformação, ela necessita de tempo e de condições. E aí vem outra coisa legal pra gente pensar, que tem situações que às vezes a pessoa fala, não, tudo muda, tudo vai se transformar. Mas se você não criar as condições internas, nem o tempo vai fazer aquilo mudar. Então é importante que tenham condições, você plante uma semente para a mudança ocorrer. E o quarto e último aspecto de relacionamento do Yin Yang é o consumo mútuo. Voltando ao nosso desenho. Ele, como eu já falei, não é um símbolo parado, ele sempre está em movimento. Se eu traçar essa linha aqui, ó, passar esse barbantezinho vermelho aqui, e imaginar que essa é uma linha do equilíbrio, né? Se ele for um equilíbrio estático, aqui seria o certo. Só que como esse símbolo sempre está se movimentando, sempre está girando, existe o equilíbrio dinâmico, que é o quê? Se um está acima, o outro vai acabar compensando essa diferença. Então é normal que à noite você tenha mais interação do Yin, durante o dia mais interação do Yang, ou dependendo do seu estado de humor, do seu padrão sindrômico, tudo isso vai poder influenciar o que seria o normal. Eles sempre procuram um equilíbrio dinâmico, então um sempre vai tentar suprir a falta do outro. Se está faltando Yang, o Yin vai ascender assim, não na questão de ascender no movimento, mas ele vai acabar crescendo um pouco mais, ficando em excesso, porque ele, imagina que eles são, deixa eu pegar o exemplo, né, fica mais fácil. Eles são esse círculo. Se eu tirar uma parte desse aqui e o outro tiver mais, ele vai preencher esse espaço. Imagina que seja um líquido. E eu tiro isso aqui e eles preenchem. Só que claro que se eu tirar um pouco do branco, o preto vai sobrar e vai preencher o que está faltando. Então eles sempre vão procurar preencher essa falta, porque eles não são coisas separadas, eles são a mesma coisa. Ficou meio confuso, né? Mas acho que dá para entender. É que isso é um tema que a gente usa muito quando vai atender, no atendimento com acupuntura, shiatsu, usando a medicina tradicional chinesa. Que daí são os padrões que eu falei, de excesso, de falta, de falso calor, falso frio, que a gente consegue ter uma dimensão se está entrando, faltando, se a gente precisa drenar, se precisa tentar tonificar a energia do corpo, ou Yang ou Yin especificamente. Bom galera, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, espero que dê para ter entendido um pouco do Yin Yang. Acho que o mais importante é saber dessa questão da relação entre um e outro, que eles não são coisas separadas, e nada é Yin ou Yang. O Yin Yang ele é parte de um todo, é uma unidade, e ele tem as outras relações que sempre vão estar variando um no outro, eles não tem como ser separados, não existe nada que seja Yang ou que seja Yin, sempre vai ser comparado a alguma coisa, e nessa questão de possuir as duas polaridades, tá? Porque ele sempre vai estar se transformando. E se você gostou, vou pedir para você deixar seu like, porque ajuda o canal a ganhar relevância e o YouTube distribuir mais os vídeos. Também, se não for inscrito ou inscrito, se inscrever. Aí tem um botãozinho no canto da tela, mas também tem um botão embaixo. Clique no sininho para receber as notificações, para continuar recebendo os vídeos. E, se possível, compartilhe com os amigos. Bom, galera, tem mais vídeos que eu geralmente coloco na sugestão aí no final do vídeo. Então, se vocês ficarem, vocês vão ver playlist e um vídeo sugerido que pode ter a ver com o tema que eu abordei hoje. Até o próximo!